Então, imagina a seguinte situação. Imagina que a resposta para aquele problema gigantesco no trabalho, ou, sei lá, um impasse enorme na vida pessoal, não seja mandar mais 10 e-mails hoje à noite. Nossa, o que já soa como um alívio imenso, né? Exatamente. Imagine que a solução não exige mais horas extras, não exige sacrificar a saúde mental em nome do esforço bruto. E se, tipo, a chave de tudo, a verdadeira alavanca que muda a realidade, estiver naquilo que passa pela mente da gente exatos 5 minutos antes de pegar no sono? É uma premissa que vira o senso comum de ponta cabeça total. Demais. Porque a nossa sociedade associa o sucesso puramente à força de vontade implacável, né? Ao suor, à luta constante contra os obstáculos. Mas a nossa exploração de hoje sugere algo radicalmente diferente. O segredo pode ser algo muito mais silencioso, muito mais interno. O que propõe uma mudança completa de paradigma sobre como a gente enxerga o nosso papel no mundo. O material que fundamenta o nosso mergulho de hoje é o livro Sentir é o Segredo. É uma obra muito instigante, publicada originalmente lá em 1944, pelo Neville Goddard. 1944. Bastante tempo. Sim, e algo que salta aos olhos logo no prefácio é a recusa do autor em fornecer longos tratados lógicos, sabe? Não tem tabelas de dados empíricos ou uma lista infinita de estudos de caso. A intenção ali não é vencer um debate intelectual. Ele não quer provar um ponto científico nos moldes tradicionais. Exato. O texto vai direto para uma aplicação quase cirúrgica. É um desafio prático sobre a mecânica da própria consciência. A tese dele é de que o sucesso pessoal, ao aplicar essas ideias, vai servir como a única prova necessária. É meio que um convite para testar o sistema que opera nos bastidores da mente. E a nossa missão nesta análise é justamente desvendar como esse mapa de criação da realidade funciona, né? O modelo que ele apresenta propõe uma divisão muito clara e específica da mente. De um lado a gente tem o consciente, do outro, o subconsciente. Isso. A base de tudo é essa divisão. E a partir daí, ele defende que as soluções para aquilo que a gente chama de problemas insolúveis, tipo, já existem e dependem estritamente da nossa capacidade de dominar uma emoção. Mas, para entender como um sentimento que é abstrato seria capaz de alterar algo sólido na vida real, a gente precisa dar um passo atrás. Com certeza. Precisamos examinar o palco principal onde essa dinâmica acontece. Exato, que é essa estrutura dupla da mente humana. Como é que o Goddard descreve isso? Bom, a premissa central e inegociável dessa obra é que a consciência é a única realidade verdadeira. E olha, não é como uma metáfora de autoajuda, tá? Não é papo motivacional. Não mesmo. Ele trata isso como um fato literal e estrutural do universo. A consciência é descrita como a causa primeira e a substância de tudo que existe ao redor da gente. Caramba, tudo é consciência, então? Tudo. E para ilustrar como algo invisível se torna matéria visível, o autor usa a imagem de um grande riacho que se divide em duas correntes distintas. Duas correntes? Isso. A primeira corrente é o consciente. É o reino do efeito, sabe? Da escolha, da percepção lógica. A mente consciente é extremamente pessoal e altamente seletiva. Ou seja, é a parte que filtra as coisas. Perfeito. A função primária dela é observar, gerar ideias e, o mais crucial de tudo, imprimir essas ideias na segunda corrente. Que seria o famoso subconsciente. E pelo que eu entendi lendo o material, as regras que regem essa segunda parte da mente são completamente opostas, né? Radicalmente opostas. Enquanto o consciente escolhe, o subconsciente atua como o reino da causa absoluta. Ao contrário do consciente, ele é totalmente impessoal. Ele não escolhe nada, então. Nada. Ele não tem qualquer capacidade de seleção ou julgamento moral. Ele não decide o que é bom ou ruim para a pessoa. A função do subconsciente é puramente receber as ideias que foram impressas pela mente consciente e, a partir daí, dar forma e expressão a elas no mundo físico. Entendi. O texto até usa uma linguagem metafórica baseada em gêneros para explicar esse mecanismo, atribuindo o aspecto masculino ao consciente e o feminino ao subconsciente. O que imagino não ter nada a ver com papéis sociais da época. Não, de forma alguma. Tem a ver com a biologia da criação.
O consciente atua como aquele que gera e planta a semente, a ideia pura. Já o subconsciente funciona como o útero, né? O solo fértil que recebe a semente de forma passiva, incuba e, inevitavelmente, faz com que ela cresça e ganhe forma no mundo exterior. Como dentro, assim afora. Exatamente. A regra fundamental do processo criativo é inflexível nesse ponto. Primeiro a gente concebe a ideia e depois ela deve ser impressa no subconsciente. Sem essa sequência exata, nada passa a existir. Sabe, ouvindo essa descrição sua, a sensação que me dá é que a mente humana opera exatamente como um gerador de imagens por inteligência artificial, tipo esses que a gente usa hoje em dia. Nossa, é uma analogia excelente. Como assim? É que o nosso consciente é tipo a pessoa sentada no teclado escrevendo o prompt, sabe? Aquele comando de texto. Quem escreve, escolhe os detalhes, filtra o que deseja ver na tela. A escolha racional. Isso. Já o subconsciente, por outro lado, é o processador cego da máquina. A inteligência artificial não vai parar no meio do processo e julgar se a imagem que o pedia de um campo florido maravilhoso ou um cenário apocalíptico aterrador. Faz todo sentido. A máquina não tem moralidade. Exato. Ela não tem instinto de preservação. Ela pega o comando fornecido e renderiza a imagem com perfeição implacável na tela da nossa realidade. O que, parando para pensar, levanta um dilema imenso. Qual o dilema? Se essa engrenagem subconsciente é tão poderosa e obedece tão fielmente, por que as pessoas passam a vida criando realidades que detestam, atraindo falências, relacionamentos destrutivos e até doenças graves? Porque, olha, ninguém escreve um comando pedindo para adoecer, né? Com certeza ninguém faz isso conscientemente, e é aí que está o pulo do gato. O gargalo de todo sofrimento humano, segundo o autor, reside justamente na forma como a gente programa essa máquina. Como assim? O subconsciente não origina ideias próprias. E o mais assustador, ele é completamente indiferente à veracidade de um sentimento. Ele não checa os fatos. Não checa. Ele não analisa o comando para alertar tipo, atenção, materializar essa angústia vai destruir a saúde desta pessoa, vamos cancelar a operação. Pelo contrário. Ele simplesmente obedece. Ele aceita como verdade absoluta e inquestionável qualquer coisa que a mente consciente sinta como sendo verdade. Portanto, o controle sobre o que é criado no mundo exterior só é possível através do controle severo das nossas ideias e de forma ainda mais crítica dos nossos sentimentos. Ou seja, a emoção é o que manda. Sim. E quando ocorre a repressão de uma emoção, por exemplo, quando a pessoa engole um estresse diário gigantesco no trabalho fingindo que está tudo bem, essa emoção não desaparece no ar. Ela vai para algum lugar. Ela afunda. O autor é categórico ao afirmar que emoções reprimidas, esses conflitos não resolvidos que fervilham lá no fundo, são a raiz de toda doença física e de toda desordem no ambiente. Caramba! A repressão emocional atua como uma semente envenenada que foi plantada naquele solo fértil que a gente falou. E o subconsciente vai germinar essa semente, inevitavelmente na forma de um sintoma no corpo físico ou num caos ao redor da pessoa. Olha, isso nos leva a uma barreira técnica muito complexa. Porque se o subconsciente é esse processador que obedece cegamente, a linguagem de programação que ele entende não são aquelas palavras otimistas que a gente diz da boca para fora na frente do espelho, né? De jeito nenhum. As palavras vazias não chegam lá. A linguagem de código não é o que a gente pensa racionalmente. A linguagem de código são as emoções. É o sentimento puro. Então, como exatamente é possível traduzir um desejo abstrato num sentimento profundo sem cair na armadilha da autossabotagem? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque afirmar eu quero ser rico ou eu quero ter sucesso é muito fácil intelectualmente. Mas sustentar o sentimento real de riqueza é um campo minado psicológico para a maioria da nossa audiência, eu imagino. É. A mecânica do sentimento exige uma precisão impressionante. O texto detalha que o sentimento é o único meio pelo qual uma ideia cruza a fronteira do consciente para o subconsciente. Não há rotas alternativas. É a única porta de entrada. Exato. E tem uma regra dura aqui.
quando existem dois sentimentos em conflito dentro de um indivíduo, o sentimento dominante sempre vence e se expressa. Sempre mais forte. Sempre. E a grande chave de virada que sabota a imensa maioria das tentativas de mudança está no tempo verbal que a gente usa mentalmente. Tempo verbal. Como assim? Passado, presente, futuro? Isso! Existe um abismo intransponível entre o eu sou e o eu serei. Quando a gente nutre a ideia de eu serei curado amanhã ou eu serei próspero no futuro, sabe como o subconsciente interpreta isso? Como? Como uma declaração absoluta de falta no presente. Dizer que se vai alcançar algo é a confissão subconsciente de que não se tem aquilo agora. Faz todo sentido. Se eu digo eu vou ser, é porque hoje eu não sou. E como o sentimento de escassez no momento atual é muito mais palpável e dominante, é a falta que acaba sendo impressa como comando final. A máquina continua renderizando o cenário de privação. Mas por um pouco, isso soa extremamente contraintuitivo diante da vida real. É um choque de realidade, eu sei. Porque pensa bem, como alguém com dor física aguda, sei lá, diagnosticado com um problema crônico, vai simplesmente sentir que é completamente saudável? Ou, num cenário financeiro, como manter o sentimento inabalável de eu sou próspero quando as notificações de contas vencidas não param de apitar no celular? É o mundo gritando o oposto, né? Sim, o mundo exterior está entregando provas concretas e irrefutáveis da falta. Tentar ignorar uma dívida ou uma dor real não beira a ilusão total. Ou até a pura negação da realidade, que pode inclusive piorar a situação de quem está ouvindo a gente e tentar aplicar isso? É uma ótima provocação. A perspectiva operando aqui requer abandonar a forma convencional como a gente julga a realidade. A lógica apresentada é que os nossos sentidos físicos, o que a gente vê e toca, não relatam a verdade atual em informação. Eles não mostram agora. Segundo ele, os sentidos físicos reportam apenas um efeito do passado. É uma semente antiga que já floresceu. Ah, tipo a luz das estrelas, que demora anos para chegar aqui. A gente está vendo o passado delas. Nossa, exato. Aquela conta vencida na mesa é só o resultado fossilizado de um sentimento de falta de dias ou anos atrás. Tentar forçar a mente consciente a negar a existência da conta ou anular a dor através do esforço bruto cria uma tensão psíquica insuportável. E a gente volta para o conflito interno. E como a gente já estabeleceu, onde há conflito interno, a emoção mais forte engole a mais fraca. Se a gente tenta combater o desespero de uma dívida com a força de vontade bruta, o medo da falência é o sentimento que vai dominar. E é ele que vai se gravar no subconsciente, garantindo que o ciclo de dívidas continue no futuro. Nossa, é exatamente o dilema de tentar abrir uma porta emperrada. Como assim a porta emperrada? Pensa comigo, se a pessoa usa a força bruta, se empurra a porta com todo o peso do corpo usando aquele esforço consciente enorme, parece que a madeira incha, as dobradiças travam de vez e a porta resiste ainda mais, sabe? Quanto mais você empurra, menos ela abre. Sim, porque o próprio ato de fazer um esforço colossal já carrega embutida a frustração avassaladora de que a porta não está abrindo. A ação física de lutar atesta a existência do bloqueio. Se a porta estivesse aberta e fácil, ninguém faria força nenhuma. Essa imagem ilustra brilhantemente o que o autor descreve. Houve épocas, e ainda tem muitas correntes de pensamento, que tratam o subconsciente como um escravo teimoso. Alguém que precisa ser dominado na marra. Exato, que precisa ser domado aos gritos e submetido por uma vontade de ferro. Mas a dinâmica não opera sob tirania. O subconsciente tem uma versão violenta à compulsão. O esforço consciente sempre fracassa ao tentar ditar regras. Ele resiste à força bruta. Resiste, porque ele responde à persuasão gentil, à aceitação. Lembra da metáfora inicial, do aspecto feminino? O subconsciente se assemelha a uma esposa amada que deseja ser seduzida por uma ideia não forçada a aceitá-la. Então a abordagem tem que ser completamente diferente. O conselho prático do livro é nunca lutar contra as imperfeições, nem se fixar nelas. A técnica exige ceder totalmente ao desejo, sentindo a satisfação de que o objetivo já foi realizado. A aceitação do estado final determina automaticamente os caminhos e as coincidências necessárias para que ele aconteça. Sem precisar forçar cada passo. Isso.
livrando a mente consciente de ter que projetar ou se preocupar com aquelas etapas difíceis pelo meio do caminho. Só que o desafio prático disso é assustador, vamos ser honestos. Muito. É quase um treinamento olímpico para a mente. Porque ignorar o bombardeio dos sentidos físicos em plena luz do dia, enquanto o telefone toca, os prazos estouram na sua cara, o chefe cobra resultados, isso exige um nível de controle de mestre zen que pouquíssima gente possui, né? Sem dúvida. A vigilância dos sentidos é implacável durante o dia. E é justamente por reconhecer essa dificuldade quase intransponível do ser humano e manter essa pureza de sentimentos no meio do caos diário que o material aponta para as chamadas portas de entrada estratégicas do subconsciente. Que são os verdadeiros atalhos do processo. Exato. Momentos naturais do nosso ciclo biológico, onde aquele filtro rígido da lógica e dos problemas atuais é meio que desligado. E o principal desses momentos ocupa simplesmente 1/3 de todas as nossas vidas. Estamos falando do estado do sono. Existe uma dedicação profunda na obra para explicar que dormir não é um apagão biológico sem significado, sabe? Não é só recarregar a bateria do corpo. De jeito nenhum. O sono atua como a grande ponte. É um momento de intersecção exato em que a mente consciente se afasta da tirania dos 5 sentidos e procura o encontro direto com a sua contraparte impessoal, o subconsciente. É quando a guarda baixa. Sim. E a afirmação que ele faz sobre isso é drástica. Ele diz que as condições e todos os acontecimentos aparentemente aleatórios da nossa vida diária são como ecos. Ecos? Ecos ou filhos que ganharam corpo no mundo exterior a partir das impressões deixadas pela nossa consciência no momento do sono. O que a gente sente exatamente ao deitar molda o formato do dia que vai nascer. Caramba. E aqui a gente chega num conceito que me parece profundamente perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Qual parte? A parte sobre o livre-arbítrio. Porque o texto introduz a ideia de que a nossa percepção de livre-arbítrio durante o dia, nas nossas ações cotidianas, é fundamentalmente uma ilusão. É uma pílula difícil de engolir para muita gente. Demais. Porque se a gente levar isso ao pé da letra, significa que passar o expediente inteiro estressado, brigando com fornecedores, batendo boca no trânsito para forçar as coisas a entrarem nos eixos, tipo, tudo isso é absolutamente inútil. Quer dizer que a peça de teatro do nosso dia já foi escrita, o roteiro já foi impresso e distribuído para os atores na noite anterior e a gente está apenas lendo falas predestinadas enquanto acha que está improvisando. De acordo com a premissa de Neville Goddard, é exatamente isso que ocorre. Nossa. O ser humano, no seu estado de vigília, operando de olhos abertos no mundo, ele está sendo continuamente compelido a expressar as ordens subconscientes que ele mesmo implantou lá atrás. A gente é vítima dos nossos próprios comandos passados. Exato. A ilusão de que controlamos as ações externas no meio do caos diário surge apenas da nossa ignorância absoluta sobre os comandos invisíveis que demos a nós mesmos anteriormente, na noite anterior. Então, os sucessos de hoje são resultado de ontem. E as tragédias também. Os sucessos e as tragédias de hoje são eventos pré-determinados pelas emoções com as quais a gente adormeceu no passado. Mas espera aí. Então qual seria o papel do nosso consciente